Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a segunda aula da playlist Tremembé Me Aguarde. Estou chegando. Nesta aula, eu continuo resolvendo questões recentes de concursos realizados pela banca Nosso Rumo. Beleza? Olha, gente, é importante, antes de você começar a assistir a sua aula, dê um like aí no vídeo, tá? É importante para o crescimento do meu canal, beleza? Então, como dizia minha querida vovó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 2, tá? Aqui na questão 1 aí, também de prova de 2023. Determine a medida x indicada na imagem abaixo e assinale a alternativa correspondente. Então, gente, olha, aqui está dizendo que a reta R é paralela à reta S e é paralela à reta T. Então, eu tenho três retas paralelas cortadas por duas transversais aí. E eu quero saber a medida x, que seria a medida desse segmento aqui, ó, tá? Então, este é um conteúdo da geometria plana que envolve o teorema de Tales, tá? O que diz o teorema de Tales, né? Que feixe de retas paralelas cortadas por transversais determina segmentos proporcionais, tá? Então, o que quer dizer isso? Olha, que o segmento com medida 8 está para o segmento com medida x, assim como o segmento com medida 12 está para o segmento com medida 9, tá? Então, essas são as proporções, olha lá, entre R e S com a U e entre ST com a U. Então, 8 está para X, assim como 12 está para 9. Tranquilinho aí, né? O que diz o teorema de Tales. Feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Então, as retas paralelas determinam nas transversais segmentos proporcionais. Agora é só cruzar aqui a multiplicação. Ó. X vezes 12 vai dar 12x. 8 vezes 9, 72. O 12 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 6. Então, a resposta alternativa A de Amora. Tá? Então, olha, isto só é válido se eu tiver paralelas, tá? Então, tem que vir essa indicação aqui no problema. Se eu tiver paralelas cortadas por transversais, tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá para a questão 2. A questão 2 já está dizendo o seguinte: a soma de 10 termos de uma PA é 300. PA, lembrando, progressão aritmética. Se o primeiro termo dessa PA é 3, assinale a alternativa que apresenta a razão dessa PA. Então, olha, eu tenho que ter o conhecimento aqui de duas fórmulas sobre PA. Isso aí é fundamental no exercício envolvendo PA. A soma dos termos de uma PA, tá? Que é o SN, soma dos N primeiros termos de uma PA, é igual a 1 mais a N a N seria o último termo, o A1 primeiro termo, vezes N, que é a quantidade de termos que eu estou somando, dividido por 2. Então, essa é uma fórmula que eu tenho que ter o conhecimento. A outra, dividido por 2, é a fórmula do termo geral da PA. A N é igual a 1, então o termo de ordem N é igual ao primeiro termo mais N menos 1 multiplicado pela razão, tá? Então, olha, a razão aqui é quem eu quero determinar, ok? Olha, como foi dada a soma dos 10 primeiros termos, eu tenho o S10. O que seria o S10 aqui? Ó? Soma dos 10 primeiros termos. S10 é A1 mais
o A10, então no lugar do N eu ponho 10, vezes 10, dividido por 2. Olha, como eu tenho o valor dessa soma, vamos melhorar aqui já essa nossa primeira fórmula aqui, ó, tá? Aqui, olha, o 10 eu já posso dividir por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5, tá? O A1 eu tenho, que o exercício deu que o primeiro termo é 3. E a soma eu também tenho, que é 300. Ok? Então, olha bem o que nós vamos igualar agora, nessa primeira forma. Então, o A1, que é 3, mais o A10, que é o 10º termo, multiplicado por 5, terá que ser igual a quanto? Igual a 300. Show, galera? Poxa, professor, mas e a razão? Não apareceu ainda. Calma. Olha, o 10º termo de uma PA, fórmula do termo geral. O A10 aqui, ó. Então, A10 é o A1 mais 9 vezes a razão. Por que 9 vezes a razão? No lugar do N aqui, olha, a hora que eu for calcular o A10, no lugar do N eu ponho 10. Então, como vai ficar 10 menos 1 aqui, vai ficar 9R, tá? Então, agora nós vamos substituir aqui, olha, no lugar do A10, eu vou colocar o A1 mais 9R. Aí apareceu a razão, que é quem eu quero determinar, tá? E este 5 que está multiplicando aqui, né? O 5 está multiplicando aqui, eu já vou passar dividindo 300. Então, vai ficar, ó, 3 vezes, 3 vezes não, 3 mais o A10, que é o A1, mais 9R, depois a gente substitui o valor do A1, tá? O 5 aqui, que estava multiplicando, passa dividindo 300, vai dar 60, ok? Bem, no lugar do A1, vamos substituir o 3. Então, vai ter 3 mais 9R igual a 60. Ok? 3 mais 3 dá 6. Está somando, passa subtraindo os 60. Então, vai ficar 9R igual a 54. O 9 está multiplicando, passa dividindo. 54 dividido por 9, a razão igual a 6. Resposta alternativa E de excelente, tá? Então, é um exercício envolvendo progressão aritmética, a famosa PA. Gente, olha, sobre progressão aritmética é importante ter o conhecimento dessas duas fórmulas, a fórmula da soma dos termos de uma PA e a fórmula do termo geral de uma PA. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão, a nossa questão 3. Ok? Bem, prova também 2023. Na época da Páscoa, Dona Carmen e suas 2 filhas fazem ovos de chocolate para vender. As duas juntas, trabalhando por 2 dias na semana, produzem 160 ovos. Quem as duas juntas? As 2 filhas, tá? Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de ovos produzidos, caso Dona Carmen consiga mais 2 pessoas para ajudar, trabalhando um dia a mais. Gente, olha, exercício clássico aqui de regra de 3, tá? Aí, no caso, seria uma regra de 3 composta, porque eu vou estar trabalhando aí, né, com mais de 2 proporções. Olha bem, eu tenho, primeiramente, vamos montar aqui a nossa regrinha de 3. Número de pessoas, tá? O número de dias trabalhados, dias, e temos a produção, certo? Então, vamos montar aqui a nossa regrinha de 3. Primeiramente, ela 2 filhas, trabalhando 2 dias, então 2 dias,
elas conseguiam produzir 160 ovos. Aí o que está dizendo? Caso a dona Márcia consiga mais 2 pessoas, então mais 2 pessoas, então eu vou ter agora 4 pessoas, tá? Trabalhando um dia a mais, elas trabalhavam 2 dias, então passa a trabalhar 3 dias. Qual será a produção? Então a produção, como eu não sei aqui, eu vou chamar de X. O macete para resolver uma regra de 3 compostos. A proporção em que está a nossa incógnita, que eu quero determinar, nós vamos montar ela sozinha à esquerda da igualdade. Então aqui, está aqui quem eu quero determinar, tá? Então a proporção aqui seria 160 está para X. Agora eu tenho que comparar a produção com as outras 2 variáveis, que é o número de pessoas e o número de dias, para ver se está diretamente ou inversamente proporcional. Porque senão eu tenho que inverter as proporções aí, eu tenho que ficar atento para isso. Então, gente, olha bem, eu tinha 2 pessoas, passaram a trabalhar 4 pessoas. O que vai acontecer com a produção aqui, ó? Com certeza ela vai aumentar. Eu aumentei o número de gente trabalhando, vai aumentar a produção. Então ela está diretamente proporcional com a produção, o número de pessoas. Então vai ficar aqui 2 sobre 4. Tá? Diretamente proporcional. Bem, número de dias. Se eu aumento o número de dias trabalhados, é claro que vai aumentar a minha produção aqui, não é isso? Então também o número de dias, neste caso, é diretamente proporcional. Então 2 está para 3. Então o macete é esse, olha. Pega a proporção aonde está a minha incógnita, deixa ela à esquerda da igualdade sozinho e multiplico ela pelas outras proporções que forem aparecendo. Só que eu tenho que verificar se essas outras proporções são diretamente ou inversamente proporcional, tá? Bem, então aqui agora é só resolver essa continha. O que der para ir simplificando, gente, faça a simplificação, tá? Porque facilita o cálculo para a gente depois. Olha, então 160 está para X. Aqui, ó, o 2 dá para simplificar com 4, dá 2. Este 2 dá para simplificar com esse outro 2 aqui, vai dar 1. Correto? Tá? Então vai sobrar ali, 160 está para X, assim como 1 está para 3. Agora é só cruzar a multiplicação, tá? Gravando então, x vezes 1 dá x, 13 vezes 160, 480 ovos, tá? Resposta alternativa C de Carlinhos. Gente, olha, esse é um assunto que eu aposto na prova. Com certeza vai ter questão de regra de 3. Vocês encontrem playlist aí no meu canal sobre regra de 3 simples e composta, tá? Quer aprofundar mais, ver mais exercícios sobre esse assunto? Encontra a playlist aí, regra de 3. Tudo bem? Vamos lá para a questão 4. A questão 4 era uma questão bem simples também. Considere a equação abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta as raízes da equação. X² menos 2x menos 3 igual a 0. Olha, eu estou aqui com uma equação de segundo grau. Então, nós vamos resolver essa equação de segundo grau. Tem vários métodos de resolução. Um é aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? É o mais comum aí, que a turma mais conhece. Nós podemos também fazer por soma de produto. E tem também o método de algarismos. Eu vou fazer por 2 métodos. Vou usar aqui a fórmula de Bhaskara. Então, o termo A da equação, que é o coeficiente do x ao quadrado igual a 1. Termo B é menos 2. E o termo C igual a 3. Então, primeiramente, eu vou aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. Eu vou calcular o valor do delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac, porque se o delta der negativo, não tem raiz. E não é o caso aqui. Tá? Então, delta b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, o c, que é menos 3. Vou pôr o sinalzinho aqui, menos 3. C é menos 3. Então, olha, vai dar aqui 4. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12.
Então, o delta vai dar igual a 16. Tá? Vão ter, quando o delta dá maior que zero, dão duas raízes reais e de x. As fórmulas de base, vamos lembrar aqui, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre duas vezes o a. Tá? Então, substituindo aqui, menos b, tá? Então, é menos 2. Põe o menos 2 no parênteses para não errar. Raiz quadrada de delta. Então, seria a raiz quadrada de quanto? De 16. Duas vezes o termo a. O termo a é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Tá? Bem, continuando aqui, então, vai dar x igual menos 2 dá mais 2. Raiz quadrada de 16 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Aí daqui eu tiro as duas raízes. Ó. x1, 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. x2 ou x duas linhas, tá? 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então a resposta aqui, as raízes são 3 e menos 1. A ordem aqui não tem problema, tá? Que vai ser o x1, o x2 aqui. Alternativa B. De bola, tá? A outra forma seria nós fazermos também aqui, olha, eu vou fazer em verde aqui do lado, por soma e produto. A soma das raízes de uma equação de segundo grau, são duas raízes, é menos o termo b da equação dividido pelo a. Então aqui, ó, menos o b sobre a, então seria menos 2 sobre 1. Menos e menos dá mais, então a soma das raízes dá 2. O produto que eu vou indicar por P é o termo C dividido pelo A. Então o termo C da equação é menos 3. E o A é 1. Tá? Então vai dar menos 3. O que eu vou ter que descobrir? Dois números que somado dê 2 e multiplicado dê menos 3. Olha. Então, esses números, com certeza, é 3 e menos 1. Se eu somar o 3 com menos 1, dá 2. Aí, se eu multiplicar o 3 por menos 1, dá menos 3, olha lá. Satisfaz a soma, satisfaz o produto. Então, as raízes são 3 e menos 1. Ok? Isso aqui é uma outra forma, que é a resolução da equação do segundo grau por soma e produto. Tudo bem? Então, está aí a solução da questão 4, uma questão bem simples. Né? Quer aprofundar em assunto equações do segundo grau, tem também playlist aí completíssima. Tudo o que você precisa saber sobre a equação do segundo grau, eu tenho um playlist aí no meu canal. Tá? Vamos lá para o próximo. Olha, o 5. Assinale a alternativa correta em relação à área do terreno adquirido por Paulo, sabendo que a medida de um dos lados é igual ao resultado do MMC, mínimo múltiplo comum, de 3, 12, 18, e o outro lado do terreno possui 52 metros. Gente, olha, essa questão caberia recurso. Ele não fala a forma que é o terreno, né? Tá? Mas aí, pela resposta, eu acabei identificando que o terreno seria um terreno retangular, tá? Mas deveria aqui, olha, falar qual é a forma do terreno. Como é que eu vou calcular a área de uma coisa se eu não sei a forma dela? Ah, um lado mede tanto, outro lado mede, mas qual é a forma? Né? Tá? Então, era uma questão que caberia recurso e anulação. Ok? Mas vamos considerar aqui que o terreno seja retangular. Tudo bem? Tá? Vamos considerar que ele seja retangular. Aqui não fala, hein? Tá? O gabarito que eles enviaram, dá a entender que é retangular, mas lá na prova você não tem para saber. Então era uma questão mal formulada que caberia recurso. Então vamos calcular primeiramente, para descobrir um dos lados, o MMC de 3, 12 e
18, tá? Então, lembrando aqui o mínimo múltiplo comum tranquilinho, né? Dá primeiramente para dividir por 2, o 3 não dá, repete, 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Ainda dá por 2, o 3 não dá, repete, 6 por 2 dá 3, o 9 não dá, exato, repete. Agora só por 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Ainda dá mais uma vez por 3, repete o 1, 3 por 3 dá 1. Pronto, está aqui a decomposição de 3, 12 e 18 simultaneamente. O MMC é o produto dos fatores. A seria 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, vezes 3 dá 36. Se eu considerar como sendo um terreno retangular, um lado mede 36 e o outro mede 52, então a área é o produto das dimensões, tá? 36 vezes 52 vai dar 1.872 metros quadrados. Resposta alternativa B de bom, B de bola, tá? Então, os assuntos que envolveu aqui foram mínimo, múltiplo comum e áreas. Então, ele já pegou 2 assuntos, né, num único problema. Tudo bem? Galera, estou encerrando aqui, então, essa nossa segunda aula. Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados aí, por favor, deixe nos comentários. Eu terei o maior prazer em atendê-los. Não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, tá? É importantíssimo para o crescimento do canal e também para que eu possa ajudá-los, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, né? Observa, gente, que essa banca, as provas são bem tranquilas, não é muito aprofundado, não, as questões. Tudo bem? Então, galera, aguarde que logo, logo estarei lançando aí a nossa terceira aula, tá? Pegando aí uma outra prova realizada recentemente dessa banca. Ok? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!